Muito bem, pessoal. Neste vídeo eu vou comentar com vocês as questões aplicadas para o cargo de professor de séries iniciais na prova de legislação da Prefeitura de Cachoeirinha, Banca Legale, no dia 22 de agosto de 2021. Começou com duas questões sobre a Constituição Federal e ela começa falando sobre os inalistáveis. Lembra disso? Quem fez aula comigo sabe. A gente comentou, eu inclusive tenho um esquema no nosso material que eu coloquei. Quem são os inalistáveis? Aqueles que não podem se alistar como eleitor. São os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Então, nessa questão, a resposta vai ser a letra A. É possível afirmar que não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, assim como durante o período militar do serviço obrigatório os conscritos, né? Letra A, o gabarito nessa primeira questão, bem tranquilo, nada a recorrer aqui, questão bem em cima do texto da Constituição. E a questão 22, inclusive é um assunto que eu sempre coloco em simulados sobre os direitos políticos na Constituição Federal, que são as condições de elegibilidade. O que eu vou precisar para me candidatar? Vamos lá. Para eu ser candidato a um cargo eletivo, eu preciso ser brasileiro, tá certo? Alistamento eleitoral, sim, eu tenho que estar listado como eleitor. Domicílio eleitoral em alguma circunscrição? Não, é na circunscrição que eu me candidato. Porque se eu tenho o título eleitoral em Cachoeirinha, eu não posso concorrer a vereador em Gravataí. Pois é. Então, é domicílio eleitoral na circunscrição e não em alguma circunscrição. Está errada a terceira. Filiação partidária está certa. Então, a gente tem 3 itens corretos, letra D, o gabarito, na questão 22. Questão 23, essa questão aqui, ela fala sobre o Sistema Municipal de Educação. E para quem estudou já a LDB também já tem uma noção do que significa esse Sistema Municipal de Educação, que na Lei Orgânica do Município está no artigo 160. E aí nós temos ali, compreende, portanto, vamos lá, o sistema compreende órgãos municipais de educação, a primeira está correta aqui na questão 23, instituições de educação infantis criadas e mantidas pela iniciativa privada, está certo, e aí vocês têm sempre que lembrar que o Sistema Municipal de Educação, ele não é todo público. Ele abrange também as escolas privadas que são fiscalizadas pelo município, que são essas de educação infantil. Então, a segunda também está correta. E terceiro, as instituições de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal, também certo. Então, estava tudo certo aqui, né? Letra C é o nosso gabarito, de acordo com o artigo 160 da Lei Orgânica. Questão 24 fala sobre a investidura em cargo público. Aqui você tem que ter um cuidado, porque nesse ponto o regime jurídico dos servidores é diferente da lei orgânica. Porque o regime jurídico dos servidores só se preocupa com os cargos públicos. Mas a lei orgânica fala em cargos e empregos públicos. Pois é. Então aqui na questão 24, a investidura em cargo ou emprego público, bem como instituições que o município participe, depende de concurso público. Sim, por isso que vocês estudaram para essa prova, para ocupar esse cargo efetivo. Ressalvadas, quer dizer, exceto nomeações para cargo em comissão, porque os CCs lá da Prefeitura de Cachoeirinha não precisam fazer concurso para ingressar. É isso. A exceção são os cargos em comissão. Então é isso. Letra D, o gabarito, conforme artigo 72 da Lei Orgânica aqui do município. As questões 25 e 26 são sobre o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores. A primeira, ela fala sobre a doação de sangue. Pessoal, eu chamei a atenção no simulado, inclusive eu coloquei uma questão sobre o artigo 137, que traz as concessões, que são aqueles dias que eu posso faltar ao trabalho sem nenhum prejuízo. E no caso de doação de sangue, eu posso me ausentar um dia a cada 3 meses. Letra B, o gabarito, está lá no artigo 137 do regime jurídico dos servidores. E a questão 26, também sobre o regime jurídico dos servidores, ela se baseia na situação do servidor estável, ou melhor, o servidor não estável, o servidor que ainda está no estágio probatório, assumir uma função gratificada. Pessoal,
O artigo 5º estabelece que a função gratificada é quando um concursado assume uma função de direção, chefia e assessoramento. Além do valor do seu cargo efetivo, ele recebe aquela função gratificada, aquela EFG, como, por exemplo, diretores em escola. Pois é. Só que aí tem um detalhe. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do regime jurídico dizem que aquele servidor que está no estágio probatório, aquele servidor que ainda não é estável, ele até pode ser designado para a função de chefia, desde que para a função não seja exigida estabilidade, e nesse caso o probatório fica suspenso. Enquanto o servidor estiver na função gratificada, o probatório dele está parado. Quando ele deixar a função, ele continua o probatório de onde parou. É isso. Letra D, o gabarito na questão 26, conforme parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do regime jurídico dos servidores aqui do município de Cachoeirinha. As questões 27 e 28 são sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A questão 27 fez uma pegadinha muito sacana, mas é o texto da lei, não tem como fugir disso. Pessoal, eles colocaram a letra B, articulação intrasetorial, e o que está no artigo 28 é intersetorial, não intrasetorial. Então, em razão disso, né, nós temos aqui a questão errada, é a letra B, porque eles colocaram intrasetorial e centralizada, diferente do que está no artigo 28. Questão 28... Essa aqui, eu falei, para quem fez a aula conosco aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu falei que isso ia cair em prova. Eu sempre coloco também em simulados isso, porque o artigo 3º, ele traz uma espécie de glossário, com alguns conceitos que são utilizados. E aqui na questão 28, eles colocaram o conceito de atendente pessoal. Está lá no artigo 3º, então, né? E aí ficou letra A, o nosso gabarito, na questão 28. Questão 29 agora sobre o ECA. Aqui, quando eu peguei a questão para corrigir, eu já ia dizer que cabia recurso, porque eu achei que eles iam perguntar outra coisa. É que o ECA, em alguns aspectos, está desatualizado em comparação à Constituição Federal. Mas eles colocaram justamente o que não está. Então, aqui, não tem nada a questionar. Quando é que eu posso ser aprendiz, pessoal? A partir dos 14 anos, o adolescente pode ser aprendiz. Então, a letra A está correta, todas as outras estão erradas, conforme artigo 60. Porque, atualmente, de acordo com a nossa Constituição Federal, não é possível que o menor trabalhe, exceto o aprendiz a partir dos 14 anos, ou em atividades que não sejam insalubres, perigosas ou noturnas a partir dos 16 anos. Então, o aprendiz é possível a partir dos 14, tanto de acordo com o ECA, que é o que caiu na prova, como de acordo com a Constituição. Então, letra A, o gabarito, artigo 60 do ECA, nada a recorrer também nessa questão. E a questão 30, bem tranquila também, envolve aquelas situações que o dirigente da escola tem que comunicar ao conselho tutelar, muito importante para a profissão de vocês, né? E quando é que isso vai acontecer? Elevados níveis de repetência, sim. Maus tratos envolvendo seus alunos, também. Reiteração de faltas, mesmo que justificadas, não. Reiteração de faltas injustificadas. Então, a terceira está errada, 1 e 2 corretas. Letra D, o gabarito, na questão 30. Nessa prova de séries iniciais, eu não identifiquei nada que vocês possam apresentar recurso e questionar. Então, é isso. Essa foi a nossa breve análise. Já fica o convite, então, tem edital com inscrições abertas aí na Prefeitura de São Leopoldo, e nós aqui no PGF Concursos oferecemos curso completo para vocês, com os melhores professores, para ajudar vocês a conquistar a vaga no concurso. Uma boa sorte a todos, um grande abraço e até a próxima.